começar aqui a gravação, sem mais delongas. Como eu já falei para vocês, hoje nós vamos ver os últimos conteúdos que faltam para a nossa avaliação, nossa AV2. A gente chegando. Por que eu não estou conseguindo apresentar aqui não? Só um instante. Professor, boa noite. Oi, boa noite. Professor, minha participação hoje na aula vai ser um pouco reduzida, porque eu ainda estou em Jaguaretama, saí de uma reunião agora e eu estou em translado para Jaguaretama, tá certo? Estou em Jaguari, na verdade. Tudo bem. Caso não dê... Se eu me ausentar, tá bom? Só para justificar um pouco. Tudo bem. Caso não dê para você ver tudo, você vê a aula síncrona, tá certo? Não entendi, professor. Caso não dê para você ver tudo, você vê a aula síncrona que eu vou postar ainda hoje ao final da gravação, tá bom? Entendeu? Pronto, agora? Professor, tá ótimo, então, tá ótimo. Pronto. Então hoje nós vamos ver, pessoal, os últimos 3 conteúdos que faltam. Mas eu vou ficar aqui até onde der, até onde certo? tiver área eu fico. Tudo bem. Hoje nós vamos ver os últimos 3 conteúdos que faltam. Biofísica da audição, da respiração e da circulação. De antemão, vocês viram o aviso que eu coloquei contendo os conteúdos da avaliação? Me digam aí se vocês viram. Sim. Certo. Eu vou colocar aqui de novo só pra gente garantir, né? E pra ficar registrado também que eu coloquei. Só um minuto, já estou abrindo aqui para eu copiar e colar no chat. E aí eu acredito que tá vindo, devo ter passado para vocês também. Não, tá vindo não, porque eu passei no aviso. Mas eu já estou passando aqui para todo mundo no chat. Só um instante que o computador está lento. Pronto, então está aí registrado mais uma vez o conteúdo para a AV2. É um conteúdo extenso, portanto peço que vocês prestem bastante atenção e revisem o conteúdo que está lá nas aulas, porque vai ser com base nele que eu vou fazer as questões, tá certo? Então nós vamos começar a nossa aula com a biofísica da audição. E aí para isso a gente precisa retomar alguns conceitos básicos. A gente precisa retomar o conceito, por exemplo, de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que existe, ocupa um lugar no espaço e pode ser de alguma forma aferido, ou pesado, ou medido, enfim. E aí, quando a gente parte essa matéria, quando a gente decompõe essa matéria, vamos dizer assim, essa matéria ela se transforma em pedaços que a gente chama de corpos, né? Então, um corpo é um pedaço, um fragmento de uma determinada ou de determinadas matérias, certo? E esses corpos, eles vão sofrer a ação de energias, né? E aí, o que é energia? É algo que não existe, por assim dizer, nós não podemos tocar, nós não podemos, muitas vezes, enxergar de maneira plausível e palpável, mas essa energia, ela é capaz de transformar a matéria, não só a questão da forma, mas a questão também da função. Um exemplo que eu poderia dar dessa energia para vocês. A gente pega uma latinha de refrigerante e amassa. O que aconteceu? Eu empreguei uma força, né? Uma força mecânica. Empreguei uma energia nessa latinha, eu amassei ela. Então, essa força, essa energia, foi o suficiente para modificar essa função, a função que esse corpo tinha antes, que era de guardar o refrigerante. Por que eu estou explicando isso no começo da aula?
Porque nós precisamos entender que na biofísica da audição, boa noite, Júnior. Na biofísica da audição, nós vamos ter uma transformação de energia. Nós vamos pegar, nosso ouvido pega as ondas sonoras, encaminhar até o nosso cérebro através do nervo auditivo, que vai transformar essa energia sonora em energia elétrica, em pulsos elétricos, certo? Então, por isso que eu fiz essa rápida emendazinha agora no começo da aula. Então, alguns animais, como é o caso, por exemplo, do gafanhoto, ouvem pelos joelhos, por assim dizer, né? Porque os tímpanos deles ficam nos joelhos. E quem nunca também ouviu a expressão falar pelos cotovelos, né? Ou seja, falar demais, falar além da conta. Então, nós vamos estudar nesse conteúdo o modelo do ouvido humano, né? Associado a animais e características do som, características do aparelho auditivo e mecanismos de audição. Então, afinal de contas, para que serve, né, o sentido da audição? Tem a finalidade da percepção do som, né, dos sons, sejam eles mais baixos ou mais altos, com uma frequência maior ou menor, como nós veremos mais à frente. Então, serve também para detectar predadores, presas, perigos, se localizar, né, fazer comunicação acústica intra e interespecífica. Algumas espécies se reproduzem através do canto, e esse canto precisa ser ouvido pelo membro da mesma espécie, né? Também por uma questão de sobrevivência, de localização e tudo mais. As vantagens da audição ou do som, né, é que esse som se propaga a longas distâncias. Ambientes com pouco ou nenhuma iluminação também podem servir como ambientes propagadores desse som. O som é altamente modulável, seja em relação à frequência, a timbre, a intensidade, a duração dessas ondas sonoras. E contorna, ou até mesmo atravessa, em alguns casos, objetos. Já as desvantagens é que, no caso de animais que estão em seu habitat natural, por exemplo, denuncia a posição desses animais que são os emissores do som, né? A intensidade cai com a distância, então quanto mais distante você está do emissor, menor vai ser a intensidade desse som. Em ambiente ruidoso, né, como por exemplo aquele paredão que está super alto, você não vai conseguir falar e ouvir direito, porque o ruído é muito maior, e a vocalização precisa ser mantida para que a informação continue a existir. Porque a partir do momento que eu paro de vocalizar, a informação passa a não mais existir. Então, esse som ele é medido numa frequência que a gente chama de Hertz, tá? Então, essa frequência ela é dada em relação à questão da amplitude. Não se preocupem com esses conceitos, que nós não vamos nos prender a eles. Então, aqui na frente, aqui acima, aliás, nós temos um som de alta frequência, né? Essa frequência, essa amplitude em relação ao tempo, vocês vejam que a onda ela oscila muito. Então eu posso dizer, por exemplo, que esse som é um som alto, porque a frequência com que ele se propaga no meio é muito rápida. Já esse aqui de baixo, que é um som de baixa frequência, nós podemos dizer que esse som seria de um volume pequeno, de um volume baixo, porque vejam a relação da amplitude em relação ao tempo, né? Então a amplitude dela é bem menor. Então, quanto menor a amplitude de uma onda sonora, mais baixo vai ser esse som produzido. Então, nós temos animais que escutam ultrassons, que são sons muito altos ou com uma frequência muito alta, e nós temos animais que escutam infrassons, que são sons que têm uma frequência muito baixa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como nós podemos ver aqui, né, a frequência que nós, seres humanos, costumamos escutar varia de 20 a 20 mil Hz, né? Que o Hertz vocês já sabem que é a medida de frequência, a medida de contagem, sei lá, vamos dizer assim, do som. Então, as frequências abaixo de 20 Hz elas são chamadas de infrassônicas. Acima de 20 mil Hz são chamadas de ultrassônicas. Então, vejam que aqui nessa escala nós temos os aviões, por exemplo, os aviões que são chamados de ultrassônicos ou supersônicos, eles voam numa frequência sonora bem acima de 20 mil Hz. Enquanto nós temos alguns animais, como as toupeiras e os elefantes, por exemplo, que conseguem escutar infrassons, ou seja, têm uma audição extremamente sensível. E aqui o que eu acabei de falar para vocês, aqui nós temos, ó,
Aqui nós temos o elefante e a toupeira, por exemplo, que escutam a base do infrassom. Nós temos o golfinho e o morcego, que escutam sons com uma frequência extremamente alta, né? Que aí eles vão se locomover, se localizar através da ecolocalização ou do sonar, né? Eles emitem um pulso sonoro, esse pulso bate no objeto e volta, e aí eles conseguem se localizar. Nesse meio nós temos aqui o ser humano, né, entre 20 e 20 mil Hz, e nós temos a audição de gatos e cachorros, por exemplo, que é uma audição considerada muito boa. Eles tanto escutam sons que são uma frequência um pouco baixa, como também escutam sons que têm uma frequência um pouco mais alta. E aí nós vamos entender como é que acontece, o que é, né, como é que esse som faz esse caminho até chegar ao nosso cérebro. Então, lembrando que a intenção da gente estudar a biofísica da audição é nós entendermos como é que essas ondas sonoras, elas chegam até o nosso cérebro e se transformam em impulsos nervosos. Como eu já falei para vocês, existe uma transformação energética. A gente começa com as ondas sonoras, com a energia sonora, e a gente termina no nosso cérebro com a energia elétrica, com os impulsos elétricos. Então nós podemos dizer que o nosso ouvido ou a nossa orelha, vocês podem encontrar as duas terminologias a depender de onde vocês pesquisem. Nosso ouvido ou nossa orelha tem 3 partes: externo, médio e interno, certo? Então nós temos a observação que a pessoa faz no meio da aula, né? É assim mesmo. Depois eu lhe pego no final da aula. Então, nós temos que o ouvido externo ou a orelha externa, ela é composta por essa orelha aqui e por um canal que a gente chama de ducto auditivo, certo? Então, como eu já expliquei para vocês, a nossa orelha ou o nosso ouvido é dividido em 3 partes: ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Então aqui, se a gente for comparar a organização de um ouvido de um cão com o ouvido de um ser humano, a gente vai ter basicamente as mesmas estruturas. O que vai mudar é a organização de algumas delas, dada a anatomia diferente. Então, por exemplo, enquanto as nossas orelhas elas são mais abaixo, as do cão elas são posicionadas mais acima, certo? Então apenas algumas questões anatômicas é que vão mudar, porque a fisiologia continua sendo a mesma. Como eu falei para vocês, o ouvido externo ele é composto por esse pavilhão auricular, que a gente chama de orelha, né? E tem essa forma mais aberta, porque ela precisa ser um captador de som, certo? Nós temos o canal auditivo, que é geralmente onde a gente cutuca com o cotonete ou com o bocalzinho da caneta, essas coisas assim. E nós temos a membrana timpânica, que nós vamos já falar sobre ela, ok? Então a função da orelha, dessa orelha externa, como nós acabamos de ver, é orientação do som e ressonância, fazer com que esse som ele ressoe, ele seja captado e ele seja introduzido no canal auricular, ok? Então só uma curiosidade, uma orelha só, vejam bem, para escutar basta uma orelha, mas para localizar a fonte sonora é preciso o par. Então por isso que nós temos 2 orelhas. Uma orelha vai servir para escutar e a outra orelha vai servir para localizar a fonte do som. Se nós tivéssemos só uma orelha, nossa audição seria ineficiente, porque ou nós escutaríamos ou nós localizaríamos a fonte de emissão do som, certo? No caso de peixes, anfíbios e répteis e aves que não possuem a orelha externa, o ouvido, né? Esses animais eles costumam possuir o sentido da audição um pouco desenvolvido. Eles vão evolutivamente possuir os outros sentidos mais aguçados, por exemplo, como o paladar, no caso dos répteis, né, como a cobra, por exemplo, que ela tem no céu da boca um órgão chamado órgão de Jacobson. Então, quando ela coloca a língua para fora, ela pega partículas do ar, leva para esse órgão que vai interpretar o que é que ela está cheirando. Então as cobras, os répteis, geralmente são quase surdos. Não tem gente que chama uma pessoa surda de tiu? Acho que vocês já ouviram, né? Fulano parece um tiu, de tão surdo que ele é.
né? Então, porém, apesar de surdo, o teiu e outros répteis e outros lagartos, eles sentem, por exemplo, a vibração do chão. Então, quando alguém vai se aproximando para bater nele ou para matar, ele sente a vibração do chão e corre, ou então ataca, se for o caso. Esses animais não apresentam pavilhão auditivo, orelha, né, com cobertura externa, e os sons são transmitidos por vibrações nos ossos do maxilar e no crânio. Reparem que a grande maioria dos répteis rasteja, né, fica realmente com essa parte frontal no chão, né? E aí é exatamente por isso, para que essas vibrações sejam captadas pelos ossos da maxila. No caso dos anfíbios, o macho e a fêmea vão possuir a membrana timpânica externa, né, próxima do globo ocular. O macho vai possuir essa glândula um pouco maior que a fêmea. E aí, no ouvido médio, nós começamos com a membrana timpânica ou tímpano. Então, o tímpano, ele é uma membrana que parece um tambor, tanto que tem um instrumento de orquestra que a gente chama de tímpano, porque ele é um tipo de tambor. Quando o som passa pela orelha externa, passa pelo canal auricular e chega no tímpano, esse tímpano vai vibrar, certo? Então, essas vibrações, o som vai provocar essas vibrações no tímpano. E o tímpano vai levar essas vibrações para 3 ossos, que a gente chama de ossículos da orelha interna, que são estribo, bigorna e martelo. Eles possuem esses nomes porque lembram essas formas, certo? Então, uma vez que o som entrou pela orelha externa, ele passa pelo canal auricular, pelo canal de dentro do ouvido, passa pela membrana timpânica, faz essa membrana vibrar. Então, essa membrana vibrou. Essas vibrações sonoras elas vão ser passadas para 3 ossículos, que a gente chama de ossículos da orelha interna, que são martelo, estribo e bigorna. Esses 3 ossículos, por sua vez, vão passar esse som para um outro órgão que a gente chama de trompa de Eustáquio. E aqui, como vocês podem ver, aqui são os 3 ossículos, né? O martelo, o estribo e a bigorna. E servem para dar amplificação do som para o ouvido interno. O ouvido interno ele vai ser composto basicamente por um órgão chamado cóclea ou caracol, que é um órgão que possui realmente o formato de uma concha de um caracol. Antigamente, esse órgão era chamado de labirinto. Então, quando você tinha uma inflamação no labirinto, você tinha uma doença chamada labirintite. Então, esse órgão chamado cóclea ou caracol possui um líquido dentro, que a gente chama de líquido sinovial, que ele é extremamente importante para o nosso equilíbrio, para a gente saber se a gente está em pé, sentado, deitado, bicócoras, enfim. Então, quando a gente tem inflamações nesse órgão, a gente desenvolve provavelmente doenças do tipo da labirintite. E aí essa cóclea ou esse caracol vai pegar esses impulsos sonoros e vai transferir para o nervo auditivo. E é aí nessa transferência que a cóclea ou caracol faz para o nervo auditivo que esse som ele é transformado em impulso nervoso. Porque vejam só, eu estou aqui falando, vocês estão escutando e o nosso cérebro está processando só que tudo isso, transformando a energia sonora em energia elétrica. Porque o nosso cérebro é composto por células chamadas de neurônios que trabalham à base de impulsos elétricos, certo? Então, cada palavra, cada gesto que eu faço, que vocês estão vendo, o nosso corpo recebe e entrega para o nosso cérebro, que vai interpretar tudo isso como impulsos nervosos. Ok? Alguém tem alguma dúvida acerca da biofísica da audição? Ou alguma pergunta? Não vale dizer que eu estou bronzeado. Alguém, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok, Ju? Muito bem. Agora vamos para o próximo.
já está começando aqui a projetar. Só esperar para aparecer para vocês. Pronto. Muito bem. Lá na biofísica da audição, a gente precisou entender esses conceitos de transformação energética, né? Transformação de energia sonora em energia elétrica. Na biofísica do sistema respiratório, nós vamos precisar entender a diferença de pressões, certo? Nós vamos precisar entender e eu vou já dar alguns exemplos para que isso fique mais claro para a gente, ok? Então, qual é a principal função da respiração? Obter oxigênio, certo? Então, nós obtemos oxigênio para quê? Vamos voltar lá para a bioquímica, para a gente executar a respiração celular, ciclo de Krebs, ciclo respiratório, para a gente produzir ATP, para produzir energia e etc, etc. Então, como nós já sabemos, a molécula básica da produção de energia nos seres vivos é a glicose. E essa glicose ela é cheia de oxigênio, certo? Mas apenas o oxigênio que vem da glicose não é o suficiente para gerar energia. Então, o que é que o nosso corpo faz? Através da ventilação, que a gente vai já falar sobre ela, nós colocamos o ar que tem oxigênio dentro dos nossos pulmões, acontece a troca gasosa, né? O nosso sangue recebe esse oxigênio e devolve esse gás carbônico através também dos processos de ventilação, né? Inspiração e expiração. E aí o gás carbônico ele vem de onde? Como um produto final do processo da quebra da glicose, como nós já vimos em aulas anteriores. Ok? Então, o sistema respiratório não participa de todos os passos da respiração. O sistema respiratório ele vai participar apenas do processo de ventilação, certo? Que é o que a gente chama de respiração externa, que é a condução e a troca desses gases para o pulmão. A partir daí, quem vai fazer parte da respiração celular vai ser o sangue, que vai levar esses gases até as células, as próprias células que vão fazer essa respiração, as mitocôndrias. Então, o sistema respiratório, propriamente dito, ele vai participar apenas desse trânsito dos gases, colocando o oxigênio para dentro e tirando o gás carbônico de dentro dos pulmões. Ok? A respiração celular, como nós já falei para vocês, é aquela que acontece no interior da célula, onde a glicose ela é queimada através da junção com o oxigênio, aí entra o ciclo de Krebs e aquela história toda que a gente já viu. A respiração externa é uma sequência de eventos na troca de oxigênio e gás carbônico entre o ambiente externo e as células do corpo, como nós já acabamos de falar. O sistema respiratório, como a gente sabe, não realiza todos os passos para a respiração externa. Ele está envolvido somente com a questão da ventilação e da troca desses gases, como nós já falamos. Só passando rapidamente pela questão anatômica, né? Nós poderíamos dividir o sistema respiratório em duas grandes partes. As vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Nas superiores nós temos nariz, faringe e laringe. Nas inferiores nós temos traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões e nós ainda temos os alvéolos, que são muito importantes, certo? Então, o nosso pulmão, só antes de eu falar do nosso pulmão, deixa eu só fazer aqui uma observação. Existem seres que são aeróbios ou aeróbicos, porque se utilizam do oxigênio para fazer a respiração celular, como é o nosso caso, e existem alguns seres, alguns micro-organismos que conseguem fazer isso sem a presença do oxigênio, que aí esses seres são chamados de anaeróbios ou anaeróbicos, certo? Nesses seres mais simples, nos anaeróbicos, né, ou nos unicelulares, ou até mesmo nos protozoários, essa entrada e saída de gases se dá por um processo chamado de difusão. Difusão nada mais é do que espalhar, né? Quando a gente difunde, a gente espalha. Então, a difusão nada mais é do que espalhar o gás oxigênio e espalhar de volta também o gás carbônico, certo? Esses seres pequenos, por assim dizer, como eu já mostrei para vocês, que são quinidários, protozoários, nematelmintos, né? Eles não necessitam de uma aparelhagem respiratória complexa. Por quê? Porque como eles são apenas amontoados de células muito simples, eles se resolvem sem precisar de um complexo aparato respiratório para que esse processo aconteça. Mas e a nossa galera, né? Os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis, essa galera mais
complexa do ponto de vista evolutivo. Nós vamos precisar de quê? Né? De um aparato respiratório que seja complexo. No nosso caso, nós vamos utilizar os pulmões, basicamente, que são a sede da respiração, e vamos agir esses sistemas. A gente não pode falar de respiração sem falar de circulação, e aí a gente precisa entender que essa respiração externa, essa ventilação, ela se faz por meio de 2 hemiciclos. O primeiro hemiciclo, a inspiração, colocou o ar para dentro. Segundo hemiciclo, a expiração, colocou o ar para fora. Ok? Pessoal, com a respiração, tá tudo certo até aqui? Tá tudo ok? Bora, pessoal. Vocês estão na sala mesmo? Câmbio. Tá tudo certo até agora? Pois muito bem. Vamos imaginar que essa bexiga... Deixa eu pegar aqui a amarela para dar um destaque maior. Vamos imaginar que essa bexiguinha, ela seja o nosso pulmão, certo? Então, quando a gente inspira, o nosso pulmão faz isso. Ele enche. Quando a gente inspira. Quando a gente expira, ele sai. Então, nós precisamos entender que o movimento da inspiração é um movimento mecânico. O que é que quer dizer mecânica sempre que eu estiver falando de física, de biofísica, nesse sentido? Qualquer coisa que seja mecânica ou cinética estará envolvendo movimento. Então, quando eu digo que a respiração é um processo também mecânico, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a respiração é também um processo que envolve movimento. Ok? Nesse momento aqui que o ar chega aos alvéolos, nós vamos ter uma diferença de pressão. Nós temos aqui fora a pressão externa, né? Que é a pressão atmosférica. E dentro do pulmão nós temos a pressão pulmonar. Como eu já expliquei para vocês, a diferença entre pressão osmótica e pressão arterial é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que é que nós vamos fazer? A atmosfera vai pressionar o ar para entrar para o pulmão e o pulmão vai pressionar o ar para sair para a atmosfera. Então, nesse momento aqui em que nós inspiramos, o nosso pulmão faz isso, ó. O nosso pulmão enche. E ele enche porque nesse momento, quando o pulmão está vazio, nosso pulmãozinho está aqui vazio, ó. Certo? Então, nesse momento, a pressão pulmonar, quando o pulmão está vazio, ela é maior que a atmosférica. Certo? A partir do momento que o meu pulmão se enche de ar, ele só se enche de ar por quê? Porque foi feita uma força de pressão para que o meu pulmão enchesse de ar. Então, o meu pulmão está cheio. Vejam que, normalmente, o meu pulmão vazio, ele é pequenininho, né? Enquanto que o meu pulmão cheio, ele se estica. E ele se estica por quê? Porque o ar que está na atmosfera, ele vai fazer pressão. Ele vai fazer com que o meu pulmão encha. Então, uma vez que o meu pulmão está cheio de ar e aconteceu nos alvéolos a troca gasosa, essa saída do ar vai acontecer sem esforço. Vejam só, para eu secar o balão, não sei se vai estar focando, porque esse balão é vegano, não tem no Brasil. Para a saída do ar, eu vou precisar fazer algum esforço? Ó, não precisei fazer esforço nenhum. Por que é que eu não precisei fazer um esforço? Porque dentro do pulmão também existe pressão. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Para que o ar entre nos pulmões, a atmosfera faz pressão. Existe a pressão atmosférica. Então, a atmosfera força a entrada do ar nos pulmões, que passa de um volume pequeno a um volume maior. Uma vez que o ar está lá dentro, aconteceram as trocas gasosas, né? Do gás carbônico, o oxigênio e aquela história toda, que o pulmão não precisa mais desse ar, o que é que o pulmão faz? Expulsa o ar. Então, ó, pressão pulmonar agindo. Certo? Entenderam a diferença, pessoal, entre pressão atmosférica e pressão pulmonar? Como é que elas atuam nessa determinação
aí nesse auxílio da nossa respiração? Ficou claro? Sim, professor. Ok. Então vamos lá. Na inspiração, o volume torácico aumenta. A pressão dentro da cavidade diminui, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Logo, o ar atmosférico passa para dentro do pulmão, pois a pressão atmosférica torna-se maior, ou seja, que eu acabei de explicar. Já na expiração, o que acontece? O volume torácico diminui, né, a bolinha diminui, a pressão dentro da cavidade pulmonar aumenta, ou seja, eu vou colocar o ar para fora. Logo o ar, desculpem. Logo o ar pulmonar é expelido, pois a pressão atmosférica torna-se menor, que foi o que nós acabamos de ver. Então, nesse tópico da respiração externa, a gente tem alguns eventos de maneira bem genérica. Então, primeiro nós temos a ventilação e as trocas gasosas, né, entre a atmosfera e os alvéolos. Segundo, nós temos ali a troca do gás carbônico com o oxigênio. Terceiro, o transporte desses gases, tanto pela corrente sanguínea quanto pelos pulmões. Quarto, troca entre eles nos capilares sanguíneos. E quinto, até chegar à respiração celular. Aqui nós temos a estrutura completa, digamos assim, do sistema respiratório, só para vocês terem uma noção de como vem a ser. E aí nós temos também uma membrana que recobre os pulmões e que ajuda na separação desses pulmões e que ajuda também na delimitação para que, por exemplo, o pulmão não exploda, que é a pleura. E essa pleura, ela é uma membrana que ela tem um líquido que ajuda nesse controle dessa pressão. Que é muito importante, por exemplo, em casos de pessoas que tiveram ou que têm água no pulmão, por exemplo. Então, se uma pessoa sofre uma pancada muito forte nessa região aqui das costelas, dos músculos intercostais, e rompe essa membrana, os pulmões vão encher de água, né? E aí vai dar um trabalhão danado, vai dar um problema chamado pneumotórax, enfim. E aí, só para finalizar, os pulmões normalmente são estirados para ocupar o tórax aumentado. Então, quando eu inspiro, o meu tórax se dilata. Quando eu expiro, o meu tórax volta para o tamanho normal. Existe uma força de coesão do fluxo intrapleural. O que é isso? Essas moléculas são tão unidas, por exemplo, como a água, que tem uma estrutura coesa, que esse líquido ele é capaz de ajudar o pulmão a controlar esses níveis de pressão, por assim dizer, certo? E, para finalizar, o fluxo de ar para dentro e fora dos pulmões ocorre por causa das mudanças cíclicas, como eu já falei para vocês, da pressão intraalveolar. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais externos eles se expandem. É importante falar do diafragma, que é um músculo que fica aqui unindo os pulmões, unindo as costelas, né? E aí ele fica onde a gente, na anatomia cearense, classifica como na boca do estômago, né? Fica um pouco acima do estômago. E esse diafragma é o que puxa os pulmões e faz com que o ar entre. Então é um músculo muito importante que, se contraído da maneira errada, vai gerar, por exemplo, soluço, certo? E a expiração é um processo passivo. O que é que isso quer dizer? Que não vai requerer do organismo força para colocar esse ar para fora, porque os pulmões ele já tem pressão suficiente para que aconteça isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou pergunta. Peraí. O senhor falou do soluço aí, me despertou a curiosidade. Como é que se forma o soluço? Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui o balão, viu? Vou te explicar. Caio, foi Caio que perguntou? Peraí. É o Jackson. Não, a pergunta aqui. Caio, eu te respondo já, viu? Da pressão. Jackson, vamos imaginar que o diafragma seja esse balão. Deixa eu pegar o amarelo que ele é mais, destaca mais. Então assim, quando eu inspiro, o diafragma faz isso, ó. Certo? Entendeu como é a atuação do diafragma? Normalmente. Sim. Às vezes, quando esse diafragma, quando a gente respira errado, por exemplo, você tem uma crise de riso. Sei lá, um exemplo bem bobo, uma crise de riso. Quando a gente ri muito, a gente não respira direito. Então, esse diafragma, ele fica assim, ó.
Entendeu? E aí ele começa a se contrair de maneira errada e o soluço vai ser assim, ó. Então, ao invés de ele fazer, ele vai dar rápidas contrações, gerando o soluço. E aí tem várias voluntariamente, professor? Isso involuntariamente. A gente não consegue dizer assim, eu vou ter soluço. Não dá. Às vezes você está tomando água e dá soluço. Às vezes você está, comendo e dá soluço. Então é só essa contração desse diafragma que ela é incompleta. Então quando ela é incompleta, ele começa a se contrair de forma rápida, gerando soluço. Então aí tem várias receitas caseiras que vão desde colocar uma fita vermelha com cuspe na testa do recém-nascido, até prender a respiração, até minha mãe aperta o dedo mindinho, até passar o soluço. Mas enfim, é basicamente isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá, Caio, explicar a diferença da pressão atmosférica e da pressão pulmonar. Então vamos lá, o que é que a gente precisa entender sobre essas duas pressões? A gente precisa entender que a pressão pulmonar e a pressão atmosférica, elas vivem em constante choque. Igual quando eu expliquei para vocês sobre a pressão osmótica e a pressão sanguínea. Lembra que eu explico para vocês que as pressões, elas são sempre forças que geralmente são antagônicas, elas são forças que geralmente se opõem. Então, aqui fora, eu tenho a atmosfera, né? Que aí ela gera uma pressão sobre nós. Nós conseguimos andar sobre a Terra não só pela questão da gravidade, mas porque a pressão atmosférica atua sobre nós, permitindo com que nós tenhamos essa postura ereta, por exemplo, certo? Então a pressão atmosférica, ainda que nós não sintamos isso, porque nossos órgãos são adaptados a essa quantidade de pressão, a pressão atmosférica ela é gigante. Então vejam só, fora do corpo, assim de uma maneira bem genérica, onde é que vai ter mais pressão? Na atmosfera ou dentro do meu pulmãozinho? Onde é que a pressão vai ser maior? Caio, você que perguntou da dúvida. Onde é que a pressão vai ser maior nesse primeiro momento? Na atmosfera ou dentro do meu pulmão? É claro que vai ser na atmosfera. Então o que é que a atmosfera vai fazer? Ela vai pressionar... Inspirando ou expirando? Inspirando. Certo? Nesse primeiro momento a gente sempre fala da inspiração. Independente de eu falar da inspiração ou da expiração, a pressão atmosférica ela é bem maior do que a pressão do pulmão. Certo? Então o que é que a pressão... Eu digo assim, fulano está me pressionando, né? Está pressionando para que eu entregue as notas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ei, cuida, vamos, entrega, preciso das notas. Então, eu fico insistindo, eu fico empurrando para que aquilo aconteça. Então, é como se a pressão atmosférica ela ficasse empurrando todo o tempo o ar para dentro dos nossos pulmões. Só não empurra todo o tempo porque dentro do pulmão também tem pressão. E aí essas pressões elas vão se contrapor. Peraí, deixa eu ver se tem alguém perguntando mais alguma coisa. Pronto. Então, o que acontece? Quando nós vamos inspirar, significa dizer que num primeiro momento, o nosso pulmão está seco. Que nem essa bolinha. Certo? O pulmão estando sequinho assim, a pressão maior vai estar no pulmão ou na atmosfera? Vamos lá. O pulmão está sequinho, sem ar. Então a pressão maior vai estar olhando essa situação, vai estar onde? No pulmão ou na atmosfera? Eu acho que no pulmão. Exatamente. Por quê? Por conta que quando você expira, que entra a atmosfera para dentro de você, ela para sair é muito mais fácil, ela sai sozinha. Exatamente. Porque senão, eu tava pensando assim, e quando a pessoa morre, se fora fosse mais maior, a pessoa ficaria igual um balão, né? E ia enchendo. Exatamente. Então, se o ar continuasse entrando, né? Se o ar continuasse entrando. Então, quando o pulmão está seco, nós dizemos que a pressão maior está no pulmão. A partir do momento que nós inspiramos, ó, eu inspiro, eu estou pegando o ar de onde? Quando eu inspiro? Da atmosfera. E eu estou levando para onde, ó? Pro meu
Pulmão. A partir do momento em que o ar atmosférico entra no pulmão, quem é que vai ter a maior pressão? A atmosfera ou o pulmão? Me digam aí. A atmosfera. A atmosfera exerceu o seu poder de pressão e encheu o pulmão. Certo? Quando o pulmão enche de ar, lá dentro passa pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos, troca o oxigênio pelo gás carbônico. Fez a troca? Fez. Então eu inspirei, ó, pulmão cheio. Agora eu vou, ó, colocar o ar para fora. Lembrem-se que esse movimento de expiração, de colocar o ar para fora, é um movimento que não requer força, porque o pulmão mesmo expulsa esse ar. Então o pulmão voltou a ficar como? Seco. Se o pulmão está seco, sem ar, a pressão maior está no pulmão. A partir do momento em que o pulmão enche, ele permite que a pressão atmosférica entre nele também junto com o ar. Ok? E aí esse movimento de troca de pressão, de inversão de pressão, é um movimento cíclico. Por quê? Porque a todo momento nós estamos inspirando, expirando, inspirando, expirando. Ok? Caio, ficou mais claro para você? Ficou mais claro, pessoal, essa questão da pressão, das diferenças de pressão? Sim, professor. Aqui no chat. Certo. Vamos lá. Para finalizar, nós vamos falar de biofísica da circulação, ok? E para que, lá na biofísica da audição, nós precisamos entender sobre transformação de energia, né? Na biofísica da respiração, nós precisamos entender sobre pressão, as diferenças de pressão. E aqui nessa questão da biofísica da circulação, nós vamos precisar entender um pouco sobre eletricidade, ok? Como eu já falei para vocês, nós somos corpos polares ou polarizados. O que é que isso quer dizer? Que nós costumamos acumular elétrons e que isso gera em nós eletricidade. Então, os impulsos elétricos, os batimentos cardíacos são comandados por eletricidade, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, o sistema circulatório tem a função de comunicar a matéria e a energia entre os diversos compartimentos biológicos. Vale lembrar que esse sistema se vale de um tecido que é um dos mais importantes do nosso corpo, que é o sangue, que é um tecido de transporte. Serve para transportar desde gases até medicamentos. A gente já estudou a bioquímica do sangue, já viu quais são as funções desse tecido, né? Então, os componentes anatômicos, né, do sistema circulatório são alguns. Coração. Professor, qual é o tamanho do meu coração, do coração humano? Fecha a mãozinha. O tamanho do seu coração é esse tamanho aqui, ó, da sua mãozinha fechada. Certo? Vasos sanguíneos, no caso, as artérias sempre em vermelho, porque elas carregam oxigênio, e as veias sempre em azul, porque elas carregam gás carbônico. E os sistemas de controle, que no coração nós temos algumas válvulas ou valvas, certo? Que nós vamos entender um pouco daqui a pouco. Então, no coração, nós temos conjuntos de células que a gente chama essas células de nodos sinoatriais. Nodos sinoatriais ou células marca-passo. Eu tenho certeza que vocês já viram ou já ouviram falar que seu Zé da Bodega, ou Dona Maria, ou Dona Francisquinha precisou colocar um marca-passo. O que é que acontece? O nosso coração, ele possui algumas válvulas. O nosso coração possui 4 compartimentos, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, entre os compartimentos superior e inferior, eu vou ter 2 válvulas, eu vou ter 2 câmaras que vão abrir e fechar para liberar o sangue. E nessas válvulas eu vou ter os marca-passos, certo? Que são células musculares que vão ser despolarizadas. O que é que isso quer dizer?
essas células marca-passos ou nódulos sinoatriais, elas vão ser tão estimuladas pela produção de energia, que elas vão gerar tanta eletricidade que elas vão precisar gerar uma contração muscular. Então, quando a gente escuta o nosso coração, aquele tum-tum, tum-tum, o barulho das contrações é porque essas válvulas marca-passo, elas recebem tanta eletricidade das mitocôndrias e elas ficam tão excitadas, tão polarizadas, que é preciso que elas descarreguem isso, que elas se despolarizem e transformem a energia elétrica em energia mecânica. Lembrem-se que a gente já falou dessas transformações. A gente falou o contrário, né? Agora o que é que acontece? Os músculos, como um todo, são células que, que demandam muita energia, porque os músculos participam de praticamente todas as funções do nosso corpo, desde sustentação até locomoção. O coração é um músculo, né? Formado pelo músculo estriado cardíaco. E as células do coração, as células musculares do coração, precisam de uma manutenção a mais. Por quê? Porque são células que nunca param de trabalhar, só param de uma vez. Então essas células marca-passo, elas vão marcar o passo, exatamente esse, das contrações do coração. São elas que vão determinar essa questão das contrações do coração. Peraí, tá chegando alguém. Certo? Então vamos lá. Quando essas células começam a receber ATP demais, energia elétrica demais, elas vão começando a ficar eletrizadas e polarizadas. Certo? E aí é preciso que elas descarreguem essa eletricidade de alguma forma. Como é que elas vão descarregar? Através de uma contração muscular, que é aquele tum-tum que a gente escuta. Certo? Então, se eu tenho contrações musculares muito rápidas, significa dizer o quê? Que essas células estão sendo polarizadas muito rápidas, despolarizadas muito rápidas. Se eu tenho contrações muito lentas, significa dizer o quê? Que essas células estão sendo pouco polarizadas e, consequentemente, pouco despolarizadas. Então, para ajudar nessa situação, a depender da idade do indivíduo, por exemplo, é que se indica a colocação de um marca-passo, ok? Então o sangue é ejetado no sistema de vasos e o ciclo se repete espontaneamente. Então, essas células do marca-passo, elas são excitadas, né, através da eletricidade que é produzida no interior delas, elas são polarizadas e elas vão precisar se despolarizar. Para que elas se despolarizem, joguem essa eletricidade fora, elas jogam através de uma contração muscular, que são as contrações que a gente conhece como sístole e diástole. Ok? E aí, como o nosso coração ele não trabalha só com a questão mecânica, mas trabalha também com questões eletromagnéticas, o exame de eletrocardiograma é conhecido como esse registro da atividade elétrica do coração, que ele ajuda em processos diagnósticos complementares, por exemplo. Certo? Então, lá no Canvas eu deixei para vocês um vídeo sobre eletrocardiograma em equinos, por exemplo. Certo? A importância de se fazer esse exame nos equinos. E aí, eu não quero trabalhar com vocês necessariamente a interpretação de um eletrocardiograma. Por quê? Porque vocês vão ter disciplinas específicas sobre isso durante o curso de vocês. Mas é interessante que vocês saibam que cada pedacinho desse, cada onda dessa, pode ser interpretada de uma forma. Né? E aqui nós temos a tabelinha. Nós temos as ondas P, complexo QRS, segmento ST, onda T, onda U, que tudo isso vai ser interpretado dentro do exame do eletrocardiograma. Não se preocupem com isso, eu apenas trouxe para vocês verem que o nosso coração ele não trata apenas da energia mecânica do batimento cardíaco, tá certo? E aí vamos falar da descrição